Eu acho que não existe conteúdo suficiente no Power Couple a ponto de precisar 1h30 de programa todo dia. Acho que dá para dar uma picotada, dá para deixar mais ágil, dá para deixar, sabe? Ou então, sei lá, no ano que vem, se for fazer de novo, chama menos gente também. Entendeu? Eu não decorei o nome de todo mundo até agora. Olha, acho que a quantidade de pessoas realmente é um problema. Eu só discordo que falta conteúdo para mostrar. Existe, só que o que é interessante é o que não é mostrado. E aí isso tem a ver até com os próximos assuntos que a gente vai tratar nesse programa hoje, porque rola muita acusação de manipulação, disso e daquilo. E isso só acontece porque a emissora dá brecha de não ter transparência e mostrar tudo na edição. Então, conteúdo para segurar 1h30 de programa, tem. O problema é que eles investem naquilo que não é tão interessante. As provas, claro, precisam ser mostradas e tal, mas a quantidade de pessoas realmente dificulta. Olha só o tempo que a gente já está nesse reality no ar e quanta gente ainda tem, né? 14? É muita gente. 14? Porque são 7 casais, então... 14 pessoas. É muita gente. Né? Vamos ver se a gente lembra o nome de todo mundo? Vamos. Domini e Adriana, Carol e Radamés, Eike e Nath, Silvia e André. Cadu e Cris. Cadu, eu e a Cris. Vitor e Rayane. Vitor e Rayane. Tem mais 2. Não foram 7 ainda? Thalira e Pessina. Viu? Nossa. Vocês estão entendendo? É muita gente. É muita gente, porra. A gente até se perde na contagem. 7 casais não cabe num Airbnb. Acho que 7 casais deveria ser a conta para começar o programa. Boa. Né? Boa, isso. E elimina um por dia. Vamos fazer um Power Cup de uma semana. Tô brincando. Eu gosto do Power Cup, tô de sacanagem. Aí, Bárbara Sarini, é o seguinte... eles tinham 10 minutos, como a senhora falou, todos cumpriram, e aí, orgulho da nação preguicer. Até o André cumpriu essa porra dessa prova. Pela primeira vez ele cumpriu uma prova. Eu acho que o patrocinador, que a gente não vai falar o nome, mas está aparecendo aí, ele quis dar um mimo pro André. Eu até penso se essa prova mais fácil... Não foi porque era patrocinada mesmo. A ideia do patrocinador é que todos cumpram, né? Não acho que... Você acha que não? Não faz sentido, né? Vai patrocinar outra coisa, então, né? Porra, hein? Tem que todo mundo cumprir a prova que é de patrocinador. Que aí vai aparecer mais vezes o quebra-cabeça montado com o logo. Agora, olha, Chico, o André virou uma referência, né? Você fala assim, até tempo. O André fez isso. Até o André consegue. Ele é meu ícone, ele é meu ídolo. O cara que vai pro Power Couple e consegue não fazer porra nenhuma, ele é a antítese do Jorginho lá, do Adalto Chupetinha lá da Laura Keller. Mas sabe o que eu gosto? É que assim, você conseguiu convencer com esse argumento. Que eu passei a olhar pro André até com mais simpatia. Tá vendo só? Porque uma questão de contexto. É engraçado, né? É bom, cara. Principalmente pensando que é o Power Couple. É verdade. É tipo, pra mim, os 2 maiores ícones do reality show recente são esse cara aí, o André, o ex-noivo da Nakamura, que foi pro de férias com o ex pra não pegar ninguém. E pra mim esses 2 são os maiores. Exige uma coragem, né? Você entrar num programa... Uma cara de pau, né? Uma cara de pau. É um negócio, é um ímpeto, cara, que a gente tem que valorizar. É tudo muito igual. Entendeu? Entrar lá e ficar indignado e querer dar o seu melhor na prova, isso é o esperado. Eu gosto de ser surpreendido. Sim. Eu gosto. O André é o meu favorito. O André, de todos esses, é o único que eu quero entrevistar. A gente vai falar assim pro pessoal no dia que ele estiver aqui. Até o André tá aqui no Central Splash, você ainda não tá? Chama o seu amigo. Até o André já deixou like e você não deixou? eu vou ligar pro Selfie que o dia que ele for eliminado eu quero estar lá. Espero que eu não esteja de férias no dia. Ô, Bárbara, a Cris apostou o maior valor em Cadu, R$31 mil. Eles ficaram no topo do ranking e puderam vetar um casal, que foi justamente Domini e Adriana. Né? Isso, aí a edição mostrou toda aquela história que a gente contou ontem, né? Da Adriana ter chorado muito, do Domini ter consolado. Só não mostrou aquela frase mais pesada que a gente até chegou a discutir aqui, mas mostrou ali a chateação e a decepção da Adriana, né?
Cadu não concordou em vetar Carol e Radamés da prova dos casais. A Cris tinha tido essa ideia para garantir que ela e Cadu fossem o casal power da semana, o que acabou gerando uma polêmica dentro do próprio, né, da galera ali, que a gente falou bastante sobre isso, a gente ficou uns 15 minutos falando sobre isso. A edição mostrou a conversa de Cris e Cadu antes de tomar a decisão. Mas acho que esse contexto do Cadu a gente não tinha... Foi importante. Ela disse que conversou com a Carol sobre a possibilidade de vetá-los, mas o Cadu não concordou e disse que eles precisavam vetar Domini ou Eike. No depoimento que foi ao ar, Cris disse que estava entre a razão e emoção. Pô, ontem foi aniversário do Di Ferreiro, eu vi. Entre razão eu vi nos stories que foi aniversário. Ele cantou com aquele cara do... Como é que era? Aquela banda lá? Era... Restart, ele cantou. Nossa, eu vi, foi? Acho que foi nos stories da Foquinha que eu vi. Silvia disse que Cris não só... Jadomini, ele disse... Desculpa. Jadomini disse que eles são vistos como um casal ameaçador e competitivo. Foi o ponto de vista do Domini sobre essa decisão do veto. De Cris e Cadu. A senhora falou veto. O veto é que eu ouvi do velho, eu falei, pô, que grosseria, ô Baba. Mas o preconceito estava em mim. Do veto. Silvia disse que Cris não só vetou Carol e Radamés porque Cadu não deixou. Em conversa com Radamés, Carol falou que Cris não está feliz com a decisão do marido. Abrindo aspas para Carol. Carol também está metida a saber de tudo, né? É meio chata essa Carol. É um pouquinho chata essa Carol. Abrindo aspas para ela. Dá para ver na expressão dela. Eu achei que o Cadu não ia conseguir convencê-la de fazer diferente, porque normalmente ele obedece ela. Ele deve ter batido o pé, mas no fim é uma punhalada pelas costas, porque é nossa chance de ganhar a imunidade. Pois é, no final, mas daí eu concordo com esse raciocínio dela, porque tudo no programa de competição, de confinamento, de convivência, é premissa para uma historinha. E a Cris entregou de bandeja uma historinha para Carol. Uhum. A Carol, que é uma inteligência na média, a Carol, que é nota 7 num elenco nota 2, ela consegue concatenar um negócio aqui de pegar essa suposição, essa hipótese da Cris de que ela queria vetar Radamés e Carol e fazer disso um grande mousse, como diria a nossa querida Lumena. Ontem eu elogiei bastante a Carol por ter jogado ali com a Cris e ter, né, falado, olha, não, se possível não faça isso, jogando do outro lado para se defender e para não ser vetada da prova. Mas agora, com todo o contexto, não retiro o que eu disse, mas acrescento agora do outro lado, né? Eu acho que acabou que a Carol exagerou um pouquinho quando ficou falando de apunhalada nas costas. Eu entendo que, você está mais próximo, o ideal é que você vete alguém que você tem como adversário. Mas eu também acho que ela deu uma exagerada, como se ela fosse uma grande aliada da Cris, sendo que até ontem ela estava fazendo questão de frisar o tempo todo pela casa que quem era aliado de verdade era Thalírio Pessina, que depois chegou Silvio André, e que as pessoas estão querendo se colocar como parte desse grupo. Ela tem uma preocupação muito grande em dizer, não, peraí, aliado mesmo, eu tenho esses dois aqui. Eles chegaram depois e agora quer sentar na janelinha, mais ou menos assim. Então, se ela diz isso o tempo todo, por que também cobrar uma amizade, uma super aliança agora da Cris? Se ela diz que a Cris chegou depois, então, de fato, a Cris tem motivo, se quiser, para vetar, para não vetar, né? Acho que ela foi inteligente de evitar esse veto, mas acho também que não é um assunto para ficar se estendendo tanto como se fosse uma grande apunhalada pelas costas. Acho que a apunhalada você recebe de quem é seu aliado, de quem está muito próximo de você. Eu discordo humildemente desse seu ponto de vista. Eu acho que ela é chata, mas faz sentido. Por quê? Uma coisa é você dizer assim, no meu grau de favoritismo, eu tenho duas que são os fiel e outros dois que são mais ou menos, mas que estão comigo. A partir do momento que uma dessas pessoas que não são as mais próximas, mas estão com você, cogitam te esculhambar para tirar o teu negócio, para ficar lá, o que eu acho justo e acho correto, porém, isso é uma exposição, é uma declaração de guerra, diferente de você dizer que não são os maiores apoiadores da sua causa. Concorda comigo? No sentido de que você dizer que não é o grande aliado de alguém não é uma linha tênue entre dizer
eu te vetaria de uma prova. São mundos distantes. Eu acho que a Cris ultrapassou essa linha e permitiu sim que a Carol fizesse um dramalhão mexicano. E mais do que isso, justificasse o porquê que ela coloca os dois como mais próximos. A declaração de guerra, entre aspas, não veio da Carol, veio da Cris. E a Cris, a partir disso, não só consegue embasar a sua teoria, como também se colocar numa posição de coitada, que a gente sabe que nos últimos anos é onde todo mundo quer estar no reality show. Faz sentido? Pra Carol, acho que ela acabou tendo mais um argumento. Por exemplo, se ela quiser votar na Cris hoje, ela não precisa falar só que a Cris chegou depois no grupo. Não, a Cris até cogitou Exato. me tirar de uma prova. Eu acho que no jogo tá tudo certo. Tanto que ontem eu defendi bastante a postura da Carol. Eu só trago hoje um outro lado de que, peraí, até aqui beleza, ela jogou, mas passando disso, pra mim já é um exagero, é a tal da cavada do pênalti, mas que também tá tudo certo. Né? Mas que nesse caso a falta aconteceu. Entende o que eu quero dizer? Mas é tipo assim, uma falta que ela já tá querendo cavar um cartão maior, eu acho. E aí faz parte. Mas a falta aconteceu. A cavada de pênalti, pra mim, é quando não aconteceu nada. Mas eu acho que aconteceu, porque a Cris falou assim, ó, ela apontou pro gol. Ela falou assim, ó, eu vou te vetar. Eu vou te vetar. Eu tô pensando em te vetar. E aí a Carol teve que trabalhar em cima Mas sabe o disso. que eu achei, por exemplo, até mostrou no VAR ontem, né, a Carol falando pra casa, pros aliados dela. Ela até falou, então eu não te veto, é só você perder a prova. Aí mostra no VAR a Cris falando isso. Pra mim, naquele momento, a Cris falou brincando. Falou, não sei se você perdesse a prova, e tipo, dá risada. E aí a Carol fala, entendeu? Então é só pra trazer o outro lado. Psicológicos, né? E tá tudo certo, gente. Não tô falando que tá errado. A Carol tá certa em jogar, a Cris tá jogando, mas é só pra trazer um outro lado também, porque senão fica como, a Carol é a grande jogadora, maravilhosa. Não, às vezes a Cris também, em algum ponto ali, teve algum acerto. A Carol pode ter exagerado em alguma coisa, entendeu? Mas eu acho que a Cris se expôs. Eu acho que não dá pra colocar a Cris como uma boa jogadora, porque ela se expôs. Eu acho, pelo menos. Vê se faz sentido, Bárbara. Se você, num jogo como esse, você declara que vai chutar a gol contra um aliado, não importa a gradação de aliança, é um aliado. Você falou assim, ó, eu tô pensando em te vetar, viu, ô desgraçada. Mas que tipo de aliada é essa que a primeira opção de voto seria ela? Você precisa ir até o fim. Eu acho que o erro da Cris foi não ter vetado. Porque a Cris agora se coloca numa situação que se expôs com um casal, pelo visto não tinha batido direito com o Cadu essa ideia. Foi outro erro que, para mim, exclui qualquer tipo de elogio à jogada da Cris. E aí, na contraparte da Carol, no que cabe a Carol nessa questão, eu acho que você colocar na aliança, ó, a Bárbara é minha aliada, a Letícia é um pouco menos e não sei quem é um pouco menos. Você está aqui projetando o futuro, mas não quer dizer que você não vai votar no Domini e no Eike e sei lá mais que antes dessas pessoas. Ou que você não vai vetar essas pessoas antes dos seus aliados. Você botou ali fez um hit parade de quem são seus grandes aliados. Isso não quer dizer que o último da lista de aliados esteja atrás do Domini, que era o que a Cris queria fazer. Então, na minha opinião, eu acho, Carol é inocente. Se eu falar, eu vou só me repetir mesmo. Acho que a Carol tá certa em jogar, a Cris também tá em jogar, mas acho que alguns pesos, às vezes, são dados de uma maneira maior. E acho que a Carol, nesse caso, pesou um pouco mais a decisão da Cris, que se expôs, que foi boba, que errou ali. Não acho que foi um movimento certo de jogo, mas acho que a Carol potencializou e faz parte do jogo dela também. Aí tem gente que vai achar legal, tem gente que não vai. Eu trouxe um ponto de vista da Carol e trouxe um ponto de vista aqui da Cris. Ó, eu discordo porque ela gosta mais de Cris e Cadu do que Rayane e Vitor, diz a Malu Ramos. O Alexandre RT tá falando, Cris nunca foi próxima da Carol, tá onde tá por conveniência, que dramalhão. E, que mais? Olha, tem gente aqui que tem bola de cristal, segundo a Nativa Brown.
Tá bom. Tem alguém flodando? Ó, tá bom. Beleza, gente, tem... Esse foi um bate-papo acalorado. Eu gostei dessa discussão, achei muito boa. Eu, particularmente, acho que ganhei o debate. Ô, Bárbara, muito besta. Né? Cadê? Aqui, ó, Carol diz que não tem medo de continuar mirando no Domini. Na cabeça da Carol, Domini e Adriana ainda não caíram na DR certa para serem eliminados e, por isso, não se preocupem em insistir. Eu acho que esse é um erro da Carol. Mas, ao mesmo tempo, entendo de onde vem. Cris concordou e disse que votar em outra pessoa seria incoerente. Em depoimento, Carol falou que esse jogo contra o Domini é como estar em casa. Ou seja, é um jogo confortável, porque eles continuam jogando um contra o outro. E talvez esse seja um dos problemas do Power Couple neste exato momento. É o tipo de rivalidade que é importante para o jogo, mas que ao mesmo tempo tá lá ó, Adriana e Domini se segurando, as provocações de Carol e Radamés sem surtir muito efeito, porque os dois estão brindados, né? Por mais que deixe escapar uma coisa ali, não tá surtindo o efeito que Carol e Radamés gostariam. E aí fica tudo meio que atravancado. A gente sabe que se hoje for Domini e Adriana de novo, eu não vejo nenhuma condição deles serem eliminados. Então fica esse impasse. Eu acho que hoje, neste atual momento, o Power Couple está num impasse. O programa tá legal, tá divertido e tal, mas não tá andando pra frente, eu tô sentindo, Bárbara. Até porque se agora acontecer de sair o Eike e a Nath, eu acho que morre total os assuntos. Tem coisa pra acontecer, mas elas estão muito paradas porque... São coisas que já aconteceram. E assim, poderiam acontecer aí entre os próprios aliados da Carol, por exemplo. Só que ela não fala diretamente para a pessoa. Até isso é um ponto aqui que o que a gente estava falando antes, de Cris, Cadu e tal. Ela falou para a Cris, olha, se você quiser me ver, tá tudo bem, mas eu discordo e tal, não sei o quê. Mas não falou para a Cris aquilo que ela falou pelas costas com os aliados dela. Achei que foi sacana, acho que foi muito fria e calculista. Não falou isso. E ali poderia ter um embate mais direto de Cris e Carol. É um novo enredo. Ela já teria a situação do Domini, manteria, mas teria uma nova história acontecendo também. Com Silvia e André, todo mundo que incomoda, eu acho que isso tinha que ser exposto. Porque senão o único hoje embate que rola é do Domini com a casa e o Eike que fica tentando cavar alguma coisa ali também. Aí se o Eike sai e não tem mais nada, esses aliados ficam mordendo e assoprando, falando pelas costas, e aí? Eu acho que o programa está em impasse por conta desse conflito com o Domini, justamente por isso que a Bárbara diz. Eu acho que a partir do momento em que a Carol tem essas pessoas que ela não gosta tanto como aliados, ela precisa manter a compostura. Se ela fala tudo que ela falou pelas costas para Cris, ela está vetada da prova. Né? Então ela está guardando ali, ela está segurando, na expectativa de que um dia o Domini possa ser eliminado e aí sim ela muda de enredo. Então, quando ela fala aqui, ó, eu acho muito sintomático e muito emblemático ela falar isso com a Cris e a Cris concordar. Porque a partir do momento em que o Domini sai, e as duas vão insistir em votar no Domini, o alvo da Carol pode virar a Cris imediatamente. Ou talvez a Silvia antes. Entende o que eu quero falar? Então, é esse impasse que eu acho que está acontecendo. No atual momento do jogo, vocês sabem o meu posicionamento, vocês sabem que eu sou contra a postura de Domini e gostaria que ele, inclusive, já tivesse sido eliminado. Porém, para o Power Couple, tem mais um mês de programa, parece. Continuar evoluindo e andando para frente, ou sai Domini e Adriana, ou sai Carol e Radamés. Urgente. Urgente, Bárbara Salim. Você sabe o meu lado. Sou fora Domini. Porém, um dos dois casais precisa sair. Porque eu digo isso desde aquela treta pesada que teve entre o Domini e a Carol, que o Domini estava atravancando o jogo. E, de fato, isso aconteceu, né? E talvez, por mais louco que seja isso, mas eu acho que pra Carol ficou um jogo confortável. Quando eu digo que é meio louco, é porque assim, ela tá junto desse cara que, né,
deixou a Carol na posição mais desconfortável possível. Mas, ao mesmo tempo, tê-lo dentro dessa casa faz com que ela não precise tomar outras decisões e se comprometer com outras pessoas. Que a gente sabe que ela tem motivos para isso. Eu acho que isso é o que mais me incomoda, assim. Porque se não tivesse nada acontecendo, ou se ela não demonstrasse nenhum incômodo com outras pessoas, beleza, tá ali, tá normal, tá vivendo. Mas tem. Então faz essas histórias andarem também paralelamente, sabe? Aí a gente cai novamente, talvez uma pessoa menos apta a viver em sociedade faria isso que a senhora está falando. Porém, para o nosso azar, a Carol é inteligente. Entende o que eu quero dizer? Inteligência na média. Show. 7, 6, 7. Maravilhosa. Então, ô Bárbara Sarini, e aí tem muita gente falando aqui no chat, por isso que o jogo está virando para o Domini. Eu acho que essa é uma possibilidade, sim. Eu acho que isso não justifica, mas explica. Boa essa frase, hein? É. Pô, brilhante essa. Ô, Bárbara, é muito importante o pessoal dar like. Eu estou observando aqui, a gente, né, Bárbara, a gente lembra muito a postura do Gugu na época do Domingo Legal, o auge do Domingo Legal. A gente fica o tempo todo aqui falando abobrinha para vocês e de olho no Ibope. Né? E hoje eu posso falar, aqui no YouTube, não está valendo! Não tá valendo? Pô, gente, por favor, eu vou deixa me esforçar like. menos. É. O que foi, Chico? Ele tá fazendo uma homenagem ao André. Deixa like aí, deixa like aí. Vamos cumprir essa prova hoje, pessoal. Vamos. Hein? Amanhã não tem ninguém. Aproveita hoje. Aproveita hoje. Tá bom? Ô, Bárbara, qual o maior problema do Power Couple? Muitos participantes, edição ruim, elenco fraco ou outros? Eu não acho que o elenco seja fraco. Eu acho que a edição ruim. É. A maneira como eles contam a história nesse sentido. Não é a edição da temporada, é a edição do editor. Isso. Qual que é o maior problema dessa edição ruim? Os atrasos, que a gente sempre fala, já é um problema também que é da Record ali, né? Os atrasos em que sentido? Os atrasos dos acontecimentos, a gente consegue trazer tudo que vai pro ar antes da edição ir ao ar, então acho que isso é um atraso muito recorrente, né? E fora isso, acho que a falta de transparência também. Toda hora uma acusação de manipulação, por mais que a gente brinque, faz parte da magia de assistir reality da Record. Eu acho que... Minha opinião de verdade. Desculpa. Mas eu acho que muitas pessoas acabam, de fato, falando, não vou assistir, não vou dar ibope para esse programa, sabe? Começam a... não faz sentido. Deixar de lado. Mas eu só queria deixar muito claro que para mim não é brincadeira. Para Bárbara mas para mim é de coração mesmo. Eu gosto de palhaçada. Eu gosto de carelada. De deixar fluir, entendeu? Eu gosto de reality show autoral, que não deixa a Deus dará. Entendeu? Que toma as rédeas. Mas podia até tomar rédeas melhores, talvez, né? Enfim, Bárbara, sempre uma alegria, porque agora nós vamos falar o seguinte. Nós vamos girar o globo no canal UOL. É muito rápido, você vai, você volta. No canal UOL, graças a Deus, estamos nos píncaros da glória de audiência. Aê, garoto! Mas a gente volta já já. Olá, você está no Central Splash, aqui no canal UOL. E nós estamos conversando, veja só que curiosidade, sobre Power Couple. Você conhece o Power Couple? Você já assistiu o Power Couple? Pois é, o Power Couple é um reality show de casais exibido todos os dias pela Record, apresentado por Felipe Andreoli e Rafa Brits. Estão no programa 7 casais ainda, Bárbara Sarini. Dentre eles, alguns que reclamaram de uma prova de casais. A gente falava no bloco anterior justamente sobre uma falta de transparência que tem deixado as pessoas um pouco incomodadas. A senhora mesmo agora estava dando um importante depoimento a respeito do seu incômodo, da falta de clareza e da falta de tranquilidade na relação entre a emissora e o público. E até, às vezes, os casais, não é verdade? Sim. E eles falaram bastante sobre isso ontem. Ontem foi realizada a prova dos casais, a gente ainda não sabe quem venceu. Sempre faço questão de dizer isso, né? Exato. O resultado só é dado no programa ao vivo, porque é uma prova por tempo. Exato. Mas rolou polêmica. Eles fizeram essa prova ontem e depois da prova foram conversar sobre a prova. Isso sempre acontece, né, Chico? E aí nessas conversas...
nessas conversas, em um perfil publicado no perfil Dantinhas no Twitter. Tá escrito isso, a Letícia. Como é que é ele, o nosso correspondente, segundo o Dantinhas? O nosso correspondente da madrugada, Dantinhas, que faz parte da equipe do Central Splash. Os casais aparecem na cozinha conversando sobre as regras e direcionamentos da prova. A Carol, a senhora chegou a pegar como que foi a prova? Foi uma prova em que eles tinham que arrumar uma casa, né? E aí era divertida, inclusive. Acho que vai ser legal quando passar na edição, porque eles vestiam uma roupa, tipo aquela camisa que tem um meme, assim, quando você briga com o seu irmão e você tá com a camisa que não pode se soltar. Então era um pijama, eles estavam presos um no outro, tinham que andar juntos, né? E aí vai da estratégia do casal, se vai ser pulando, se vai dando passos iguais. E aí eles têm que arrumar essa casa. E aí existe uma ordem dessa arrumação. Então primeiro, sei lá, você arruma a cama, depois você pega as fraldas da criança. Tem essa ordem. E aí quem fazia tudo no tempo mais rápido era o campeão. E aí vem a polêmica, Chico, porque agora, dado o contexto, eles tinham que arrumar essa casa, só que eles falaram que as regras foram passadas de forma diferente para cada casal. Exatamente. Veja só, a Carol disse que recebeu instruções diferentes e começou a comparar as regras com Pessina. Que é o marido da Thalira. Um exposed. Lembrando que a Thalira é produtora de TV. É. Tem experiência. Carol disse que a produção não foi clara ao explicar as regras da prova. Já a Rayane discordou e disse que cada um tinha sua estratégia e que, ao contrário dela, eles fizeram perguntas sobre a prova. Está entendendo? Uma está dizendo que, porra, não me explicaram essa porra, e a outra está falando, também não perguntasse, ô atolermada. Aí, meu Deus, apareceu um negócio aqui. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, peraí. Apareceu um recado do Grupo UOL aqui. Foi alguma coisa que eu disse? Adiar a reinicialização. É isso, né? Peraí. Adiou. Ufa. Aê. Cara, eu morro de medo desses recados que aparecem assim. Sabe, tipo, que Sim. Qualquer botão que tu apertar errado... Pode desligar tudo. Acaba o computador. Acaba o computador. Enfim, aí as duas ficaram batendo boca, rolou um pequeno atrito, quando Carol disse que eles estavam defendendo a forma que a prova foi explicada, só porque eles tinham executado daquele jeito. Eles, Thalira e Pessina. O que acontece? Tanto a Thalira quanto a Rayane estavam falando, não, Carol, isso não precisava ser explicado, isso que você está falando, porque era da estratégia. Porque pelo que eu entendi, tá? Essa prova vai ser explicada depois, mas pelo que eu entendi era o seguinte, como eles tinham uma ordem ali de arrumação das coisas, o que a Thalira e a Rayane estavam defendendo é que você precisava seguir a ordem, por exemplo, de setor, como se fosse de cômodo. Primeiro eu tenho que arrumar o quarto, depois eu vou para a cozinha, por exemplo. Uhum. Que só essa ordem que tinha que ser respeitada. Mas quando chegasse no quarto, se você queria arrumar primeiro a cama e depois pôr o travesseiro, isso daí era da sua estratégia. Já a Carol interpretou que tudo tinha que seguir a ordem exata. Então, tipo, eu vou arrumar agora o quarto, mas eu não posso arrumar primeiro a cama se antes eu não arrumei a cômoda. Eu tenho que seguir a ordem estabelecida pelo programa. E aí, como a Thalira e o Pessina e a Rayane fizeram na ordem delas, só respeitando a ordem do setor, a Carol achou que isso deveria ter sido explicado e eles falam, não, aí era da estratégia. Então ficou esse conflito, né? E aí o que acontece? Vazou no Play Plus um trecho ali da prova, né? Acho que até como erro deles, quando aperta um botão... A gente tem um trecho da prova. Vazou um trecho da prova. Pode pôr aí como que era a prova, por favor. Por isso que eu consegui explicar também. Aquela foto que eu mandei. Como que era a prova. Esse é o meme, né, que eu falei que deve ter inspirado a prova. Né? Era assim, ó. Era assim, eles ficavam assim. Era assim. Esse é o meme que eu falei, eles ficavam assim, na mesma roupa, né? Era esse. Desculpa. Mas aí, Chico, pode voltar para outra. Quando vazou esse trecho da prova, né, aparece ali pessoas da produção dando instruções. Não são os apresentadores, né? Então, o que pegou ali para o público? Você escuta só essa conversa da Carol, da Thalira, da Rayane. Aí tem esse corte ali que mostra um pedaço da prova com uma pessoa da produção explicando. Uma pessoa que não é nem o Felipe nem a Rafa. Isso. Então, crise. Dá a entender que, de fato, essa pessoa pode ter explicado para cada casal de um jeito. E aí é o que eu falo, é a falta de transparência. Porque às vezes nem foi isso também. Às vezes foi explicado, sim, do mesmo jeito. Mas quando a gente não tem a informação, não tem como a gente tomar um lado. Abre brecha, né? Exatamente. E acho que tem uma questão que é muito importante também, Bárbara Sarini, é que
eu adoraria de verdade, que a Record mostrasse como que explicou para cada um dos casais. Como que foi essa interação? Porque isso se tornou um ponto central desse dia de hoje. E eu não duvido, se não houver uma transparência nesse caso específico, que daí não é uma transparência que eu estou preocupado com justiça ou com informação, é a bagunça. Se a Record não for muito cuidadosa na tratativa desse assunto, sabe o que pode acontecer hoje? No ao vivo, os participantes constrangerem Andreoli e Brits. Isso pode acontecer. E conhecendo o perfil de algumas pessoas envolvidas, eu não duvido que isso aconteça. E assim, quando eles estavam fazendo essas reclamações, que teve essa discussão ali, a Record cortou, né? O que ficou sendo exibido foi a casinha da árvore, que agora é o quarto Jaca. Então depois a gente não conseguiu acompanhar mais o que eles falaram sobre isso, mas fica no ar, abre margem realmente. Eu acho que o ideal seria mostrar agora o vídeo dessa explicação. E até relembrando a entrevista que a Rafa Brits e o Andreoli deram pra gente aqui no Central, a Rafa falou inclusive sobre isso, que existia um cuidado muito grande ao se passar as regras para os participantes, que naquele momento ela ficava muito atenta a só ler o texto para não trocar nenhuma palavra e tal. Então os apresentadores têm muita ciência disso. Será que não era melhor deixar isso na mão só dos apresentadores? Né? Ou então, se existe a necessidade de fazer um tour pela prova, colocar um vídeo, como é feito no Big Brother, que os dummies fazem a prova, todo mundo assiste ao mesmo tempo, todo mundo recebe a mesma instrução e depois vai fazer, né? Eu acho que tem alguns vacilos ali que a Record acaba armando para ela mesma. Isso. E só mais um adendo. Nessa semana, inclusive, coincidentemente, viralizou muito um trecho, né, do André Coelho, né, dando uma entrevista sobre o Power Couple. Ele participou da edição 4, em que ele fala... A Clara Maia. A Clara Maia. Eles são ótimos. Eles foram... Isso. Eles participaram do 2 ou 4? Do 4. Foram um dos casais mais legais da história do Power Couple. Foi várias muito provas. Bacana de acompanhar. Eles eram na pegada Laura Keller e Jorge. Isso, eu gostava muito dos dois. E nessa entrevista que viralizou essa semana, eles falam justamente sobre isso, que o programa explicava a prova de maneira diferente para cada participante e que isso para eles era uma manipulação. Então você tem essa entrevista viralizando e justamente nessa semana acontece isso, né? Eu acho que a Record agora tem o dever de mostrar para a gente essas explicações. É verdade. Foi ao mesmo tempo, foi até curioso, né? Foi uma coincidência, sim. Até uma coincidência muito grande, realmente. Bárbara, aí Piriri, Pororó, Thalira cita o nome de Andreoli e conta um direcionamento que recebeu na prova. Então, isso quer dizer que tem um direcional ali dos apresentadores e daí depois tem uma prova de recuperação com alguém da produção. Isso. Né? Estranho. Nessa hora as câmeras foram cortadas. Cara, e a cena que eles cortam ficou muito engraçado. Ficou um negócio meio idílico, assim, um negócio... Parece o Japão, sabe? Um negócio assim. E depois mostraram a sala sem focar na conversa da cozinha. Eu acho que tem duas possibilidades. Além da possibilidade que eu acho muito correta e muito justa que a senhora trouxe aqui, de como resolver essa questão da transparência, eu acho que a Record poderia fazer diferente. Ela poderia falar assim, nós vamos explicar a mesma coisa para todo mundo. Vai ser pouco. Porque a interpretação da prova faz parte da prova. Uhum. Perfeito? Mas nós vamos dar a oportunidade de cada casal fazer 2 perguntas. Eu acho que isso seria muito legal. Porque deixaria sempre desigual. Entendeu? E às vezes o casal que é bom de prova é burro, aí não faz pergunta boa. Uhum. Às vezes o casal que é ruim faz uma pergunta que dá uma ajuda. E ajuda a diferenciar, por exemplo, essa questão do BBB. Eu não quero o BBB em Tapicirica da Serra, eu quero o anti-BBB. Entende o que eu quero dizer? Então eu acho que existem caminhos para deixar pelo menos padronizado. Que até isso da questão das perguntas virou pauta também. Porque tinha casal falando, mas você perguntou para o apresentador? Porque eu perguntei se eu podia fazer isso, me respondeu na hora, aí como a prova é editada, peraí. Então será que editam até quando são feitas perguntas? Né? Fica esse clima aí. Exatamente. E aí nós vamos ter o contexto completo disso no programa de hoje, a gente espera pelo menos. Talvez não tenhamos, né?
Talvez não, já que cortam a câmera não é um assunto do interesse deles. Depois dessa conversa, Carol diz não ter gostado da forma como a Rayane falou. Abrindo aspas para Carol. O problema é querer colocar a gente como se estivesse errada. Vocês estão errados porque não perguntaram. E não é bem isso não. Ela disse tá tudo gravado. Radamés disse que se a prova de Rayane foi validada é porque podia, mas que realmente eles receberam instruções diferentes de Bárbara Sarini. Carol pontuou que o problema não é com a prova de Rayane, mas sim a forma que a produção explicou diferente para os casais. Thalira falou que ninguém avisou o que podia fazer. Eles que perguntaram. Isso é bom. Isso é bom. Porque é isso, se não parte da direção, aí não é a instrução que é diferente, aí foi a pergunta, mas acho que isso teria que ser mais claro para a gente, como você falou. Pode fazer 2 perguntas. Qual que é o limite? Que também, se chegar lá com um questionário de 20, 10 perguntas e sair perguntando um monte de coisa... Claro. Aí a Rayane também comentou com o Pecoraro sobre o desentendimento com a Carol. Ela falou o seguinte, já vi que não dá para comentar sobre essa prova aqui, porque o povo fica querendo questionar a sua estratégia. Cada um tem sua estratégia, monta a sua. E ela fala alto mesmo, né, a Rayane. Eu acho que é isso, assim, é uma pena, porque vira uma questão entre eles. Na verdade, não é nenhuma pena, né, porque a gente quer que tenha atrito mesmo. Mas vira uma questão entre eles, sendo que algo que foi a emissora que talvez tenha errado ali. Né? Mas a indignação é bonita. É indignada. Vamos pra rua reclamar da isso aí. E sabe o que eu acho que isso ainda pode render? Porque a gente não sabe quem venceu, mas a gente escuta as conversas depois da prova. O casal que parecia mais animado, aí eu não sei se vai vencer ou não, mas o que parecia mais confiante é Eike e Nath. Eles até chegaram a falar, olha, seria se ótimo. a gente não vencer, a gente pelo menos em último não fica porque nós somos muito rápidos. E aí, então isso vai dar, sabe, assunto ainda, pano pra manga, porque se já tá rolando esse papo de manipulação, a galera já falou que as esferas... bem agora. Que as esferas chegaram na mão deles por manipulação e eles vencerem, isso vai causar. Eu até acho que eles têm realmente perfil de vencer essa prova, porque eles são rápidos e eles venceram uma prova de casais em que eles estavam amarrados também na história da laranja. Eles venceram aquela. É verdade. Então acho que faz sentido eles vencerem também, mas dado todo o contexto... vai causar. Excelente. Aí, mudando de assunto, pediram aqui para mudar de assunto, mas ainda é Power Couple. Cris pergunta se a agressão intelectual entra na Lei Maria da Penha. A Carol estava guardando comidas na geladeira quando Cris perguntou se ela era advogada, se ela sabia se a Lei Maria da Penha abrangia a agressão intelectual. O que é uma agressão intelectual? É xingar, né? Ofender. É pressão psicológica. Deve ser isso que ela está se referindo. Carol disse que se enquadraria mais em uma situação de calúnia e difamação. E aí a Lei Maria da Penha, de acordo aqui com a nossa informação, é importante você saber, abrange violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Mas a Cris está preocupada com isso. Por qual razão? Ela está muito incomodada, pelo menos assim, claro, todo o perfil do Domini, todas as tretas, mas acho que o termo que mais incomodou e que ela sempre repete, ela fala assim, ele me chamou de bosta. Ela fala isso muitas vezes. Então, eu não sei se foi isso que acabou sendo o estopim para que ela fosse fazer uma pergunta para a Carol, né? Mas ela Vamos ver se tem mais contexto hoje, né? Porque acho que é um assunto interessante. Ela está bem incomodada com isso. Bárbara.